Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula então, de sepse com o professor Luciano Azevedo, ele é assistente aqui das UTIs clínicas, médico assistente lá no Sírio-Libanês também, faz parte aí do grupo que vem trabalhando aí no Surviving Sepsis há vários anos também, ajudando a confecção do último guideline, então vai ser uma aula bem interessante, aí eu vou passar o microfone para ele. Obrigado, André. Tá funcionando isso aqui ou é só para lá? Ó. Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo bem? Então, assim, ó, eu combinei com o André da gente passar rapidamente sobre as questões básicas da sepse, só para deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, e aí a gente chegaria no guideline da Surviving, que seria, obviamente, a parte de atualização e de tratamento. Aí eu queria fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, para não ficar só eu falando aqui na frente para vocês. Então, com a ajuda do André, a gente vai sortear alguns voluntários. Não, brincadeira, ninguém vai sortear ninguém. A gente vai só pedir para que vocês comentem, junto comigo, obviamente, o guideline, o que vocês acham das diversas recomendações. Claro, não vai dar para mostrar todas as 70 e tantas recomendações do guideline aqui, mas pelo menos algumas que talvez gerem um pouco de dúvida, a gente vai mostrar e vai tentar destrinchar junto a ideia por trás e por que, por exemplo, a Survive ainda sugere que se dê 30 ml por quilo de volume para os pacientes, quando a gente sabe que há uma série de controvérsias relacionadas a essa diretriz, a essa orientação especificamente, né, a essa recomendação e a outras recomendações da Surviving também, tá bom? Então, deixa eu passar rapidinho pela parte inicial. Funcionando não, será que está desligada? Agora foi. Então, obviamente vocês já sabem disso, né, da importância, mas o que eu quis trazer com esse slide é fundamentalmente que a ideia de prontidão, de rapidez no combate à sepse ou no atendimento da sepse mudou muito nos últimos anos. Vocês já pegaram isso provavelmente muito mais bem estabelecido, mas há 10, 15 anos atrás não existia essa ideia da necessidade do atendimento rápido ou da priorização do atendimento do paciente séptico na enfermaria, no pronto-socorro, ou até talvez na unidade de terapia intensiva, dependendo das características do paciente. Então, o próprio CDC aqui fala, né, da importância de você pensar na possibilidade do paciente ter sepse, porque o tempo tem que ser levado em consideração. Por mais que haja alguma controvérsia sobre uso do antibiótico na primeira hora, existe claramente um grupo de pacientes que se beneficia do antibiótico na primeira hora, quais sejam os pacientes mais graves, os chocados, etc. Tá? Então, é importante, principalmente quando você tem um paciente com descompensação hemodinâmica na sua frente, e que você não conseguiu estabelecer ainda o diagnóstico adequadamente desse paciente, você sempre pensar na possibilidade de ser sepse entre os diagnósticos diferenciais de infarto, embolia, etc, 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 que vocês sabem mais do que eu. Então, lembrando, a definição já tem agora 6 anos, né? Então, a definição passou de uma resposta inflamatória sistêmica. Então, existia aquela dúvida, como é que eu chamo de sepse, o que é que eu chamo de sepse, o que é que eu chamo de sepse grave, o que é que eu chamo de choque séptico. Então, existia essa controvérsia na definição. Todo mundo chamava a sepse grave anteriormente, né, antes da definição nova, de sepse. A gente só começava a pensar nos pacientes quando eles tinham sepse grave, quando eles tinham disfunções orgânicas. Em contraponto a isso, em muitos lugares, até por questões financeiras, um monte de paciente que não tinha indicação era internado na unidade de terapia intensiva, porque o cara chegava com amidalite, ele estava com sinais de CIRS, ele estava taquicárdico, ele estava febril, tinha 2 sinais de CIRS, não, vamos internar na UTI, porque isso é uma sepse. Vamos colher lactato, vamos dar Rocefin EV. Tá? Então, até por propósitos de reembolso, e a gente sabe que isso acontece no nosso país também. Né? Não em hospital público, mas em hospitais privados pode acontecer. Então, para tentar melhorar essa acurácia da nomenclatura e da própria definição, os autores, há 6 anos atrás, os autores eles consideraram, então, que a sepse seria essa disfunção orgânica que é ameaçadora à vida. Então, o indivíduo tem uma síndrome do desconforto, choque, insuficiência renal aguda, quando você tem uma resposta desregulada do organismo a uma infecção. Então, infecção primária da corrente sanguínea, infecção do trato urinário, pneumonia. E outra coisa que mudou foi incorporar essa história de resposta desregulada, quando antes a gente tinha uma resposta inflamatória, né? A definição anterior, até 2016, só falava
da Sears, dos critérios de Sears. Era uma resposta inflamatória causada por uma infecção. Quando tinha disfunção orgânica, era sepse grave. Agora a gente incorpora na definição nova a questão da resposta desregulada do organismo, ou seja, você tem uma resposta que se constitui de pró e de anti-inflamação também. Você tem imunossupressão, isso está muito claro. Quando a gente vê pacientes na UTI que têm episódios sucessivos de infecções nosocomiais, então o cara internou por uma pneumonia, você deu 7 dias de quinolona respiratória, ele melhorou, e aí ele está saindo do ventilador, pega uma PAV, ou pega uma infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter. Então, aí ele vai tendo episódios infecciosos. Claramente, isso não vai dar para comentar isso aqui hoje, mas isso é uma resposta desregulada, uma resposta com um componente anti-inflamatório significativo. Então, vejam que a gente, dentro da sepse, tem vários perfis diferentes de pacientes. A gente poderia dizer que a gente tem o protótipo do paciente hiperinflamado, que tem um componente de resposta pró-inflamatória muito significativo, é aquele cara jovem, sem comorbidade, com meningococcemia, que faz uma puta disfunção de múltiplos órgãos e morre depois de 2, 3 dias por uma resposta hiperinflamatória significativa. E a gente chama isso de sepse, né? Do outro lado, a gente tem um cidadão de 70 anos, diabético, renal crônico e que tem uma diverticulite. Esse cara, muito provavelmente, ele tem um componente anti-inflamatório dentro dessa resposta desregulada, de imunossupressão, muito maior do que o cidadão jovem que tem uma meningococcemia. Pega uma diverticulite, uma infecção por um gram-negativo abdominal e fica na UTI sofrendo, né? Isso é 70% dos pacientes, né? A maior parte dos pacientes que morrem de sepse morre depois de 3, 4 semanas de internação. Não é o cara que morre agudamente. Isso é 20, 25, 30% dos casos, tá? Então vejam que a gente tem esse cenário, e para contemplar todas essas características dentro da definição, os autores sugeriram então que sepse seria essa resposta desregulada do organismo a essa infecção. Como é que eu faço na prática para ver? Todo mundo sabe, então SOFA, problemas do SOFA, né? Ele não leva em consideração o lactato, que é um marcador de disfunção metabólica importante, então o SOFA não tem o lactato aqui dentro dos seus critérios. Ele ainda usa a DOPA como suporte vasopressor. Então, tem um estudo feito recentemente que mostrou que o SOFA cardiovascular ele é muito mau preditor de evolução desfavorável do paciente, porque ninguém usa dobuta, né? Então, você não tem praticamente paciente com SOFA cardiovascular 2, né? Você só tem paciente hipotenso ou com noradrenalina. Ninguém usa DOPA, dobuta é muito pouco, então isso aqui precisa ser reavaliado. De todo modo, o que ficou na definição, a gente espera que talvez daqui a uns anos eles mudem esse critério, é o SOFA maior ou igual a 2, para você definir um paciente como tendo um quadro séptico. Por conta de todas essas limitações que o SOFA apresenta, quando a definição foi publicada, a própria Surviving Sepsis Campaign e o ILAS, né, o Instituto Latino-Americano de Sepsis, que é a entidade que eu fui presidente durante um tempo aqui no Brasil e faz o papel da Surviving no Brasil para tentar melhorar o atendimento e o cuidado do paciente séptico no nosso país. Quando isso aqui foi publicado, tanto a Surviving quanto o ILAS falaram o seguinte, que ao invés de você usar os critérios da definição nova, esperar o paciente variar 2 pontos no SOFA, seja em um domínio, seja em mais do que um domínio, para você dizer que ele tem sepse, à beira do leito, quando o objetivo é identificar o paciente o mais rápido possível para dar o antibiótico e começar o tratamento, você poderia considerar o critério amplo de disfunção orgânica. Então, eu tenho um paciente com pneumonia e hipotensão. Independente de quantos pontos ele faz no SOFA, você tem que considerar ele como sendo sepse. Eu tenho um paciente idoso com infecção urinária e um rebaixamento novo do nível de consciência. Independente de quantos pontos ele faz no SOFA, eu tenho que considerar esse cara como sepse quando eu estou cuidando dele na beira do leito. O próprio Mervyn Singer, que foi o cara que elaborou a definição nova, uma vez a gente perguntou para ele, ele apresentou no Congresso, ele veio aqui no Congresso Paulista, ele apresentou para a gente o que ele achava. Ele falou, olha, eu concordo com vocês. Na beira do leito, muitas vezes não dá para a gente ficar esperando ele pontuar 2 pontos no score SOFA. Na beira do leito você vai tratar o paciente.
Então, se o cara chega com suspeita de pneumonia e rebaixamento da consciência, você tem que considerar ele como sepse. Principalmente se ele tiver disfunção cardiovascular associada, que é onde a gente sabe que o prognóstico é pior e necessita do antibiótico o mais rápido possível. Então, existe essa discussão que ainda não foi solucionada. Então, você pode dizer que um paciente tem sepse usando os dois critérios do SOFA ou simplesmente usando o critério mais amplo, que é o que recomenda a Surviving e o Willis, né? Dizer que ele tem qualquer alteração de disfunção orgânica associada com a infecção confirmada ou suspeita tem que ser considerado como sepse. Tudo isso, inclusive o próprio lactato, né? O SOFA não considera o lactato, como eu já mencionei. Tudo isso, o propósito é aumentar a acurácia da definição, principalmente a sensibilidade dela para quando você está à beira do leito. Onde é que o SOFA é muito bom, pessoal? Muito bom para estudo, né? Estudo observacional, estudo randomizado, porque o SOFA ele te dá, com todas as críticas, ele te dá direitinho como é que estava o paciente antes, como é que ele estava depois, e um SOFA 3 no Brasil é igual a um SOFA 3 nos Estados Unidos. Eu consigo avaliar a reprodutibilidade da coisa. Quando eu tenho critérios mais soltos, mais frouxos, de disfunção orgânica, que nem aqui, isso é bom para a beira do leito, mas para eu determinar objetivamente um paciente para estudo, ou para comparar populações entre estudos, é mais complexa essa comparação, tá? Então, por isso que existem essas duas possibilidades. Então, você vai ver vários papers que usam sepsis, eles falam, ó, usamos a definição da recomendação de 2015, ou usamos a definição da Surviving, que é essa definição mais solta, mais frouxa de disfunção orgânica. E o choque séptico? Então, o choque séptico ficou com aquela definição prévia acrescida da hiperlactatemia. É o cara que chegou com sepse, tomou fluido, porque estava hipotenso, não respondeu, precisou de vasopressor, e mesmo assim, ele mantém um lactato acima de 18 mg por decilitro. Se eu estou num local onde eu não tenho lactato disponível, eu vou ter que considerar a definição prévia de choque séptico, que era isso tudo aqui, com exceção do lactato, que ele não estava presente na definição anterior. Então, a definição nova inclui uma hiperlactatemia acima de 2 milimol por litro ou 18 miligramas por decilitro. Tá? Quando a definição foi publicada, existiu também a publicação em conjunto desse score, chamado QuickSOFA. O QuickSOFA era um score que era para tentar identificar os pacientes de risco mais alto de terem evoluções desfavoráveis, não de terem sepse, mas de terem evoluções desfavoráveis. Por exemplo, paciente com maior risco de óbito ou de permanecer na UTI por um tempo mais prolongado. Como é que eu faço isso? Qual era o objetivo do QuickSOFA? Era baseado no exame clínico, sem precisar de nenhum laboratório, porque, vejam, obviamente a definição aqui engloba laboratório. Plaqueta, lactato, create, gasometria, bilirrubina e por aí vai. Então, às vezes, eu não tenho laboratório disponível, ou não tenho pelo menos um laboratório disponível rapidamente. Se eu estou num lugar que eu preciso triar um paciente pela gravidade e tentar, por exemplo, alocar esse paciente no melhor lugar possível, baseado na sua gravidade, eu posso tentar usar o QuickSOFA, que não é nenhuma grande descoberta da medicina, né? Eles simplesmente pegaram as 3 grandes disfunções que são identificáveis no exame clínico e avaliaram alterações dessas disfunções. Então, se o indivíduo está rebaixado, está taquipneico ou está hipotenso, na verdade, pelo QuickSOFA original, você teria que ter 2 desses 3, né? Então, uma combinação desses 3, de 2 desses 3, esse paciente seria o paciente com maior risco de morte. O problema é que, na época que a definição foi publicada, muita gente começou a usar o QuickSOFA como critério definidor de sepse. E ele não é, tá? Ele é um critério de gravidade, que nem o Mills, que nem o NILS, ele não serve para definir sepse se ele serve se ele estiver positivo. Mas ele está positivo em 30% dos casos de sepse pela base de dados de 14 mil pacientes do ILAS. 60% dos doentes que internam com sepse, infecção e disfunção orgânica no nosso país, não tem QuickSOFA positivo. Porque ele não tem 3 dessas disfunções, mas o cara pode estar hiperlactatêmico, plaquetopênico, com insuficiência renal, com alteração hepática, mas se ele não tiver essas 3, ele não é QuickSOFA positivo. Então, todo o problema do pessoal que usava o QuickSOFA para dizer que o paciente tinha sepse ou não,
eles perdiam 60% dos casos, quando eles usavam esse critério. Atrasavam para dar antibiótico e por aí vai, tá? Então, o Quicksolve ele é muito bom quando ele é positivo. Se eu tenho 2 pacientes com sepse e uma vaga na UTI do Marcelo, tenho 2 aqui no pronto-socorro e uma vaga na UTI do 11º. Qual que eu vou mandar? Eu vou mandar o Quicksolve positivo, porque o cara está hipotenso e taquipneico. O outro está ou com rebaixamento do nível de consciência, ou com insuficiência renal, ou com lactato, porque essas 3 disfunções clínicas, elas claramente acarretam um maior prognóstico. Mas ele não serve para dar o diagnóstico de sepse. O Quicksolve é um índice de deterioração clínica do doente. Ele serve para trauma, já foi demonstrado a sua acurácia para trauma, já foi demonstrada a sua acurácia para infarto, tá? Então ele serve para identificar o doente grave, não identificar o doente séptico versus não séptico, é grave versus não grave, independente da causa da gravidade, tá bom? Querem perguntar alguma coisa disso? Essa é a parte de definição, depois a gente vai falar um pouquinho de epidemiologia e tal. Não? Por enquanto tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o dado do ILAS, né? Já é antigo, já tem que fazer outro, agora que passou se efetivamente passar a pandemia, a gente já tem que refazer essa avaliação para ver se isso se mantém, mas de todo modo, há alguns anos atrás no Brasil, em UTIs, isso aqui é só dado de terapia intensiva representativo de praticamente todo o território nacional. Eram 30% dos leitos ocupados por pacientes com sepse, com a mortalidade super alta, independente se era público ou privado. A gente tem uma falsa noção de que a mortalidade é alta no público e baixa no privado. Tem muito hospital privado com mortalidade também igual ao hospital público, e tem muito não, mas tem alguns hospitais públicos com uma mortalidade menor do que a média nacional. Então, eu trouxe isso aqui fundamentalmente para vocês entenderem a importância do problema. 30% dos leitos ocupados com paciente séptico, isso dá... a gente tinha antes da pandemia 40 mil leitos de UTI adulto no Brasil, isso dá 13 mil leitos de terapia intensiva ocupados com paciente séptico num determinado dia do ano, né? Esse aqui é um estudo que foi feito com uma prevalência pontual de casos, né? Então, num determinado dia, a gente tem essas características dos pacientes, isso é representativo da realidade brasileira. O problema é que, como vocês sabem, e também vale para o Covid, desses, a gente tem 50%, vamos dizer, 50% de morte, 40% de morte e 60%, 50% de recuperados. Esses recuperados sofrem também. Eles sofrem todas essas sequelas a longo prazo, né? A carga da doença crítica é substancial, não só quando o cara está na UTI, depois que ele vai de alta para a enfermaria, depois que ele vai de alta do hospital também. Isso gera qualidade de vida inadequada, né? Esse cidadão que ficou entubado, sedado, às vezes até paralisado, tomando corticoide por um tempo longo, gera uma disfunção a longo prazo, que é muito bem representado. Eu gosto muito, esse aqui é até para público leigo, mas é muito legal, né? O Derek Angus e a Haley Prescott fizeram essa figurinha dos sintomas comuns pós-sepse, mas, ó, pensamento enevoado, dificuldade de memória, concentração inadequada, sintomas de ansiedade e depressão, dificuldade, insônia, dificuldade de dormir, sintomas mais físicos de fraqueza muscular, incapacidade de caminhar por trechos maiores, fadiga, dificuldade de deglutição. Isso parece muito Covid longo, né? Mas é muito parecido mesmo. Então, tem algumas características bem importantes que a sepse e a doença crítica grave podem levar os pacientes a longo prazo. Então, é importante a gente entender que aquele doente que a gente está tratando na UTI, ele tem a possibilidade de evoluir de forma desfavorável, não só durante a internação, como também após a sua internação hospitalar. Então, ele pode evoluir com sintomas e sinais que podem tornar miserável a vida dele por um tempo razoavelmente longo depois que ele vai de alta da UTI. Então, o problema da sepse não é só enquanto o cidadão está hospitalizado. A gente tem, inclusive, dado nosso, lá da UTI do 11º, quando o Otávio Ranzani estava aqui, o Fernando Zampieri, eles fizeram, acho que o Marcelo também está nesse artigo, não sei se o Bruno já estava, acho que não. Mas a gente mostra que os nossos pacientes, a gente não viu tanta qualidade de vida assim, mas a gente mostra que os nossos pacientes da UTI aqui, depois que eles vão de alta do hospital, eles têm uma chance razoável, considerável, de voltar a serem internados
voltarem a procurar o pronto-socorro e de morrer em até 1 ano depois que eles vão de alta da UTI. Tá? Então, o doente crítico é extremamente significativa a morbidade, a carga dessa doença para ele por várias semanas ou meses depois que ele se recupera da doença crítica. E aí a gente entra no guideline. Então, o que é que o guideline fala, né? É importante a gente entender, falar um pouco sobre o que é a Surviving Sepsis Campaign. É uma iniciativa que começou em 2002, com a Declaração de Barcelona, e o primeiro guideline foi publicado em 2004. E ele é atualizado a cada 4 anos. Ano passado furou, na verdade, em 2020. Então, é 2004, 8, 12, 16 e era 20. Mas aí, com a pandemia, atrapalhou tudo, acabou sendo publicado em 2021 e ficou como guideline de 2021 mesmo, tá? Quando a Surviving foi lançada, ela teve uma influência e um aporte financeiro muito significativo da indústria farmacêutica. Então, 2002, se vocês lembram a história da sepse, vocês são muito novos, mas se vocês souberem, tiverem lido sobre a história da sepse, vocês vão ver que em 2001 foi publicado qual paper? Qual? Não entendi nada. 2001, quais foram os papers seminais da sepse que foram publicados em 2001? Vocês não fizeram essa revisão ainda, não? Rivers, né? O Rivers foi publicado em 2001 e o estudo de proteína C ativada, o Chigres, também foi publicado em 2001. Então, só para contextualizar vocês, a Declaração de Barcelona, feita em 2002, recebeu um aporte financeiro, e a Surviving Sepsis, no seu início, receberam aportes financeiros significativos e, obviamente, receberam influência também da Eli Lilly, que era a fabricante do Chigres, e da Edwards, que era a fabricante do catéter Precep, que foi utilizado no estudo do Rivers. Então, obviamente, eles queriam melhorar o tratamento da sepse através da Survive, porém, muito provavelmente eles queriam vender Chigres e vender também o catéter de Precep através da Surviving Sepsis Campaign. Então, quando ela foi publicada, sim, todo esse conflito de interesse surgiu e foi muito debatido na época, né, até que ponto faria sentido a gente ter diretrizes e guidelines de tratamento que recebessem tanta influência assim da indústria farmacêutica. Isso contaminou a Surviving durante vários anos. Então, agora existe uma política muito forte de declaração de conflito de interesse, então todos nós somos obrigados a declarar os nossos conflitos de interesse, esses conflitos são checados e outros conflitos também são checados, e não existe nenhuma influência direta da indústria na elaboração do guideline. Para vocês terem ideia, eu e os outros brasileiros, nós fomos para as reuniões, para a discussão do guideline, e isso tudo foi bancado pelas instituições. Então, o Instituto Latino-Americano de Sepse bancou a minha ida lá, as instituições, as universidades, ou o Verba da FAPESP bancou a ida dos outros profissionais, então não tem dinheiro da indústria diretamente envolvida atualmente na Surviving Sepsis Campaign, o que torna, obviamente, a coisa muito mais idônea e muito mais cuidadosa do ponto de vista de conflito de interesse, de sugestão de determinados tratamentos e etc. Tá? E ela é uma revisão da literatura bastante interessante, porque ela faz todas essas recomendações, elas são baseadas em uma revisão extensa da literatura, com revisão sistemática, obviamente, e meta-análise. Tá? Então, tudo isso aqui foi feito uma meta-análise, obviamente que quando cabia, né? Tem uma série de recomendações, vocês vão ver mais para frente, que são best practice, são melhores práticas. Então, foi vasculhada a literatura, e nessa vasculhação, se a gente pode falar assim, nessa procura da literatura, não se encontrou nenhum estudo randomizado que demonstrasse aquela intervenção, positiva ou negativa. Então, acabou ficando como uma intervenção de best practice, ou seja, é uma recomendação de experts, porque não tem literatura para isso. Isso aqui usa uma metodologia grade, super complexa de entender, mas ela te dá o grau de recomendação, se é fraco é uma exclamaçãozinha, se é forte são 2 exclamações. Esse é o grau de recomendação. E o grau de evidência, esse pãozinho aqui, essa barrinha aqui, que quanto mais laranjinha, ela vai ficando de muito baixa, um tracinho laranja, baixa, como esse aqui, moderada, ou forte, se você tiver todo
esse pãozinho aí preenchido de laranja. E aqui é uma recomendação contrária, né? Uma recomendação forte contra, uma recomendação vermelha de cunho negativo para determinada intervenção. Então, só para vocês terem uma ideia, falar um pouquinho de screening, a gente fala do screening, depois a gente parte para a nossa conversa sobre a questão do tratamento. Então, ó, a Surviving recomenda o uso de programa de melhoria de desempenho, então de quality improvement, como a gente chama, incluindo o screening, a triagem do paciente com sepse, dentro do critério de pacientes graves. É uma recomendação forte com grau de evidência moderado. Aí a gente tem uma recomendação falando contra o QuickSOFA, exatamente aquilo que eu mencionei naquela parte que eu comentei do QuickSOFA. Então, como triagem de sepse, a Surviving recomenda contra o QuickSOFA, quando você compara com outros critérios de triagem de sepse, exatamente por conta daquela questão de que o QuickSOFA, a sensibilidade dele é baixa para sepse. Ele é muito acurado para identificar a doença grave, mas a sensibilidade dele para sepse é relativamente baixa. E a Surviving recomenda, ou pelo menos sugere, isso é importante também, quando a evidência quando o grau de recomendação é fraco, sai como uma sugestão. Nós sugerimos medir o nível sérico de lactato. Quando o grau de recomendação é forte, 2 pontinhos de exclamação, a Surviving recomenda contra, se é vermelho, ou recomenda a favor, se tem 2 exclamações verdinhas. Tá? Então, é importante essa leitura para vocês entenderem. A sugestão é que na avaliação dos panelistas, baseada na medicina baseada em evidência, na sugestão a gente acha que a imensa maioria dos pacientes vai se beneficiar dessa intervenção. Na recomendação, a gente acha que a totalidade dos pacientes vai se beneficiar dessa intervenção. Tá? Então tem essas questões metodológicas dentro do guideline também que são importantes a gente destrinchar para vocês entenderem. Essa história de triagem e screening de sepse é complexa, porque a gente não tem uma ferramenta de triagem ou de screening perfeita. A gente não tem critérios perfeitos de triagem ou de screening. Esse é o critério do ILAS, para vocês terem uma ideia, pessoal. Então, o ILAS fala que você pode usar na triagem para suspeitar de sepse 2 critérios de SIRS. Lembre que isso aqui não é para dar o diagnóstico de sepse, isso aqui é para suspeitar de sepse. Ou a presença de uma disfunção orgânica. Então veja que não tem uma ferramenta que diga o MILS é perfeito, o NILS é perfeito como triagem. Eu preciso ter a disfunção orgânica e o foco. Pelo menos suspeito, não necessariamente confirmado, para que eu possa dizer que aquele paciente tem sepse. Mas eu não tenho, de novo, o padrão ouro, né? Eu não tenho a troponina, eu não tenho o teste diagnóstico que vai me dar uma acurácia perfeita para identificar o paciente séptico. Até porque isso aqui é uma síndrome, né? Não é uma doença. Isso aqui é uma infecção grave gerando risco de vida. Então, para dar o diagnóstico, eu precisava de um marcador que fosse capaz de diferenciar infecção de inflamação, fundamentalmente. Tem uma série de pacientes inflamados que eu não consigo muitas vezes diferenciar, né, de infecção. Então, eu precisava ter esse biomarcador, ou esse marcador, que poderia ser, por exemplo, um exame microbiológico. Se eu conseguisse identificar, isolar o patógeno rapidamente, ou pelo menos dizer, aqui está crescendo em pouco tempo, isso seria perfeito, né? Mas a gente não consegue, a gente sabe também que nas técnicas atuais, o crescimento dos patógenos é em metade dos casos, ou menos, né, nas técnicas de cultivo que a gente tem atualmente. Então, é difícil mesmo, não tem uma triagem fácil, você vai ter que customizar essa triagem para o seu cenário. Por exemplo, se eu estou num cenário de um pronto-socorro público, eu não posso tentar uma triagem muito sensível, porque uma triagem muito sensível, eu vou pegar um monte de doenças que não são infecção, não são sepsis. Eu vou pegar asma grave descompensada, eu vou pegar DPOC, eu vou pegar TEP, eu vou pegar infarto, tudo isso vai entrar na triagem, porque esses pacientes vão ter taquicardia, vão ter taquipneia, né? Então, diabetes descompensado, cetoacidose diabética, vai ter leucocitose. Então, esses critérios que são muito sensíveis, às vezes não são muito úteis para um pronto-socorro de porta aberta, onde eu tenho um volume grande de casos e pouca gente para cuidar. Se eu estou num hospital particular, com uma relação número de pacientes staff melhor, eu consigo, por exemplo, usar esse critério de alta sensibilidade.
No hospital público, talvez, para começar a triagem, eu devesse usar um critério de alta especificidade, que é o critério de disfunção orgânica. Aí eu vou pegar o paciente, mas eu vou pegar ele mais tarde, quando ele já desenvolveu disfunção orgânica. Paciência, porque é o que dá para fazer com o recurso que a gente tem. Então, o que o ILAS fala de triagem, de screening para esses pacientes é customizado para a sua realidade local. Se o seu hospital é público, privado, volume alto, volume baixo, pronto-socorro, porta aberta, porta fechada e por aí vai. Tá bom? Vou passar isso aqui. Então, ó, vamos conversar. Ressuscitação inicial. A Surviving fala também que a sepse e choque séptico são emergências médicas e recomendamos que o seu tratamento seja iniciado prontamente, também é uma melhor prática. Então, não tem como você avaliar tratamento demorado, tratamento rápido, recomendação que é emergência ou não, então é considerado a opinião de expert melhor prática. Tá? Aí começamos na ressuscitação inicial. Sugerimos que pacientes com choque séptico ou hipoperfusão recebam pelo menos 30 ml por quilo de cristalóide em até 3 horas. É uma recomendação, é uma sugestão, né, uma recomendação fraca com um grau de evidência baixo. O que é que vocês acham dessa recomendação, pessoal? O que é que tem por trás dessa recomendação? Já deu um tempo longo de aula já. O que é que tem por trás dessa recomendação? O que é que vocês acham dessa sugestão de 30 ml por quilo de cristalóide? Faz sentido essa abordagem geral, essa ressuscitação que a gente chama de ressuscitação fixa? Acho que todo mundo vai ter que falar, se for falar tem que usar o microfone, né? Tá. Alguém quer comentar? Senão o André vai voluntariamente indicar alguém. Vocês vão odiá-lo. Eu acho que dá para tentar individualizar para cada paciente. Por exemplo, um paciente que já é mais hipervolêmico, já está com gesto, talvez ser pior se você fizer 30 ml por quilo para todo mundo, assim. Um paciente que já tem alguma disfunção cardíaca, alguma coisa assim. Se você conhece a literatura, já chegou a procurar, já viu se tem? Não sei dizer exatamente. Alguém já teve a curiosidade de procurar essa literatura dos 30 ml por quilo, os estudos prospectivos randomizados, multicêntricos, que recomendam, que viram que 30 ml é melhor do que 20, que é melhor do que 40 e tal? Já procuraram isso? Quer falar, André? Acho que a ideia do 30 ml por quilo veio lá atrás realmente até do estudo do Rivers, né? Mais ou menos quando ele fazia a terapia guiada do Early Go e tudo, a média de volume que ele fazia para atingir as metas iniciais que ele preconizou no estudo dele, a média dos pacientes recebia por volta de 30 ml por quilo, acho que é daí que a gente extrapolou mais ou menos que esse seria um volume adequado para o paciente médio do pronto-socorro no séptico, né? Mas, de fato, assim, acho que um estudo randomizado, testando um volume maior, menor, para pacientes sépticos, acho que nunca foi feito, se não me engano. Não sei se é isso. Os estudos estão em andamento, né? Mas você tem razão. Então, na prática, se você for olhar, você não tem uma literatura que embase de forma substancial essa história dos 30. Por que é 30? Por que não é 20? Por que não é 40? Porque se você for olhar, como o André mencionou, nos estudos observacionais e mesmo nos ensaios clínicos randomizados, que deixam a critério do médico, os pacientes acabam recebendo por volta de 30 ml por quilo mesmo. Tá? Então, esse é o que a gente faz na prática, não quer dizer que seja o correto, né? Porque a gente não tem evidência para isso. Por que é importante? Como é que você chama? Camila. Então, o que a Camila comentou de individualizar. É verdade, você pode individualizar, né? Qual é o grande argumento da Surviving para manter essa questão dos 30 ml por quilo? É o seguinte, esse guideline, ele não é feito para o Marcelo Parque ou para o Leandro Taniguchi ressuscitarem os pacientes deles, nem para o Pedro Mendes, tá? Ele é feito para o cidadão que está lá num pronto-socorro distante, que não está tão acostumado com o paciente séptico, que está na linha de frente, chega lá um paciente com pneumonia, hipotenso, e ele não sabe como tratar esse paciente. Se fosse aqui, o Pedro ia passar um ultrassom, ia ver o VTI, ia ver qualquer outra coisa, e fazer um delta PP, elevação passiva das pernas, etc, 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 e ia individualizar o fluido que esse paciente vai receber, tá? Só que no cidadão lá, longe, esse cara não vai conseguir fazer isso. Ele nem tem a prática, nem tem o conhecimento para fazer. Então,
baseado nessa discussão, é que a Surviving fez essa recomendação de volume fixo de 30 ml por quilo. Vejam que a maior parte dos pacientes vai receber por volta de 2.000 ml, 2.500 ml, 70 quilos, 80 quilos. Isso muito provavelmente não vai gerar nesses pacientes uma hipervolemia significativa, né? Então, a ideia é corrigir pelo menos o déficit parcial de fluido e depois, se esse paciente continuar apresentando sinais de hipoperfusão, depois da ressuscitação inicial, você pode tentar usar outras variáveis que você tiver disponível no local, dando preferência às variáveis dinâmicas para ressuscitação adicional. Então, fez os 30 ml quilo, o cidadão continua com sinais de hipotensão ou com lactato alto, você coletou um segundo lactato, o lactato ainda veio alto, você pode avaliar, por exemplo, variáveis dinâmicas. Isso aqui é, olha só, grau de evidência muito baixo, é uma sugestão, tá? Para continuar a guiar a ressuscitação hemodinâmica desses pacientes. Então, veja que eu tenho uma... E aqui é importante que, em relação ao guideline passado, essa recomendação aqui, ela foi rebaixada. Antes era uma recomendação forte, e agora ela virou uma recomendação fraca com um grau de evidência baixo. Então, é uma sugestão, tá? É fundamentalmente isso. A discussão toda sobre essa diretriz específica dos 30 ml por quilo passa pelo fato de que o guideline foi pensado como orientação geral, não para o cara que está no hospital quaternário com acesso a qualquer tipo de tecnologia que pode individualizar o tratamento do seu paciente. Aqui é uma recomendação geral para o cidadão que está lá na linha de frente e que não sabe muito bem avaliar adequadamente esse paciente, aí ele vai lembrar, como é que aquele guideline fala mesmo? Ah, lembrei, é 30 ml por quilo, então vou fazer 2 litros de soro fisiológico, ringue lactato, etc., para o paciente, tá? Então, essa é a origem da discussão dos 30 ml por quilo. Tem, pelo menos, tem um estudo chamado Classic, que terminou já, ele vai ser apresentado em junho, agora num congresso na Irlanda. O Classic, ele faz uma recomendação que é a pergunta de pesquisa dele é uma recomendação individualizada, mas muito menos do que os 30 ml por quilo para paciente com sepse. Se o Classic for negativo, se ele mostrar que não tem diferença, isso já vai ser importante para a gente repensar, dependendo das características do estudo, repensar essa recomendação de 30 ml por quilo. Porque o objetivo no tratamento como um todo é quanto menos, melhor. Se eu puder dar menos fluido e mantiver a evolução clínica do meu paciente, melhor. Se eu puder dar menos sangue e mantiver a evolução clínica do meu paciente, melhor. Se eu puder dar menos volume corrente, menos PIP e mantiver a evolução clínica do meu paciente, melhor. Então, menos é mais. Isso vale, obviamente, para fluido também, vale para droga vasoativa, para qualquer tipo de intervenção nesse cenário de paciente, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Não? Vocês estão muito calados, hein? E aí, dentro dessa ressuscitação inicial, você tem 2 outros formatos de guiar essa ressuscitação depois dos 30 ml por quilo. Então, a Surviving, com todas as controvérsias, ela fala... isso é importante, tá? Um comentário que eu não fiz no slide anterior. Vejam aqui que eu não estou falando que é para dar 30 ml por quilo para todo paciente séptico, que isso é uma pergunta que os residentes me fazem muitas vezes. Não é para todo paciente séptico, é só para o hipoperfundido ou para o paciente em choque séptico. Então, esse é o hipotenso e esse é o hiperlactatêmico, tá? Então, se chega um paciente com sepse, mas só tem insuficiência renal, só tem alteração da plaqueta, eu vou dar 30 ml por quilo para ele? Não necessariamente. Eu vou avaliá-lo clinicamente, se ele tiver sinais de hipovolemia, de desidratação, eu vou dar fluido para ele de acordo com uma avaliação individual, mas eu não preciso fazer fixo 30 ml quilo. Luciano, acho que tem, assim, 2 contextos, assim, diferentes, às vezes, que a gente pega do paciente séptico, né? Tem o cara que chega na emergência, na sala de emergência de casa e tal, e tem o contexto que, às vezes, é até mais comum no nosso dia a dia como intensivistas, que é o cara que está na UTI, que está aqui há mais tempo e tudo, e que você começa a suspeitar de sepse e começa a piorar. Eu acho que não tem exatamente uma diferenciação muito desses contextos no guideline do Surviving Sepsis, né?
Mas acho que talvez seja uma coisa para a gente ter na cabeça também quando a gente vai pensar nessa abordagem inicial, né? Eu acho perfeito, o seu comentário é fundamental. Então, o guideline aqui, ele está pensando no paciente de pronto-socorro. O paciente de UTI é outro cenário, né? Então, se você for olhar aqui, os nossos pacientes da terapia intensiva que ficam hipotensos por uma nova infecção, uma PAV, catéter, infecção urinária, etc., a gente nem dá fluido. A gente já passa direto para a noradrenalina, porque a gente já pressupõe que eles estão normovolêmicos ou ressuscitados do ponto de vista hemodinâmico, tá? Então, isso aqui... isso é um comentário importante também, pessoal. O guideline, ele jamais vai substituir o bom senso clínico, né? Isso aqui é uma orientação para a imensa maioria dos casos. Mas você tem que usar o seu bom senso clínico para, num cenário como esse que o André mencionou, não dar fluido nenhum e já começar com droga vasoativa precocemente, que é uma outra linha de pesquisa que tem se desenvolvido muito. O próprio Classic faz essa abordagem, né, de começar a noradrenalina precocemente e dar pouco fluido. E eu acho, a minha opinião pessoal, que deve ser no próximo guideline de 2025, muito provavelmente a gente já vai ter essas recomendações modificadas de 30 ml por quilo. A gente vai passar por uma recomendação, talvez, de 500 ml, ou de uma avaliação individual e tratamento. Então, o guideline, ele é muito engraçado, porque quando ele não tem uma diretriz, uma orientação, porque a evidência não te mostra nada, ele fala, individualize o tratamento. Então, a diretriz, a recomendação é individualize o tratamento. Tá? Então, é provavelmente o que vai acontecer da história do fluido, individualização do tratamento mais noradrenalina precoce. É o que eu acho que vai ser a evolução do guideline da Surviving, ou do tratamento da sepsis do ponto de vista hemodinâmico nos próximos anos. Aqui, ó, voltando ao que eu estava falando, então, antes, o guideline anterior, ele falava de normalização do lactato durante a ressuscitação da sepse. Agora, o guideline fala de reduzir os níveis séricos de lactato nos pacientes com hiperlactatemia. Também é uma orientação bastante controversa, tá? Porque, se você for olhar a meta-análise, é uma meta-análise assim, feita em estudos com metodologias bastante diferentes. Alguns estudos usaram paciente de UTI em geral, com hiperlactatemia, outros só paciente séptico. Então, não é tão simples, mas essa recomendação também foi modificada e a sua importância foi diminuída nessa última versão do guideline. O que tem de novo é essa recomendação aqui, ou essa sugestão, que é baseada no Andrômeda Shock, de usar o tempo de enchimento capilar para guiar a ressuscitação junto com outros marcadores de perfusão. Então, se vocês lembram do Andrômeda Shock, ele mostrou que o tempo de enchimento capilar era igual ao lactato, com uma tendência de melhoria do tempo de enchimento capilar em termos de desfecho no paciente séptico, do choque séptico, que tinha tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos. Né? O objetivo era trazer para a volta de 3 segundos. Então, por conta desse estudo Andrômeda, o tempo de enchimento capilar entrou como alvo da ressuscitação também, junto com o lactato, nesse último guideline da Surviving. Alguma pergunta, algum comentário? Não? Aí o diagnóstico de infecção. Isso aqui é importante. As coletas de cultura continuam, tá? Não muda dentro do guideline, né? Antes da administração de antibióticos, se não for atrasar por mais do que 45 minutos, a gente não tem evidência atrás disso, é uma recomendação de melhor prática. Aí aqui eu queria passar... Oi. Claro, professor. Porque recomenda hemocultura, porque o objetivo aí é tentar identificar o germe da melhor forma possível. Então, além do sítio, ele recomenda que se colha hemocultura pelo menos um par, de preferência 2 pares de sítios diferentes. Tá? Aqui, ó, deixa eu passar isso, porque a gente vai falar no quadrinho. Antibiótico, aquela mesma história de sempre, dentro de 1 hora de reconhecimento, né? A recomendação habitual. Só que aqui está um pouco diferente. Tá? Aqui essa diretriz é importante, sobre a procalcitonina. Quando você vai olhar os estudos de procalcitonina, eles não mostram benefício da utilização da procalcitonina nas meta-análises para decisão clínica de início de antibiótico terapia. Então, para dar o diagnóstico de sepse junto com a avaliação clínica,
a procalcitonina na meta-análise não é útil. Por isso a Survive fala contra a sua utilização, é uma recomendação fraca, porque o grau de evidência é muito baixo, tá? Mas você não deveria usar, então, a procalcitonina nesse cenário. A recomendação da Procal seria para retirar o antibiótico mais para frente do paciente. Aqui, ó, esse quadrinho ele é bem interessante, porque ele mostra uma mudança de conceito e de paradigma da Survive em relação ao guideline de 2016. Tá? Quando o guideline de 2016 foi publicado, saiu assim: em todo paciente com suspeita de sepse, utilize antibiótico dentro da primeira hora de amplo espectro. E aí, putz, caíram matando em cima dessa recomendação. A Sociedade de Infectologia Americana, a EDSA, não assinou junto o guideline, porque não concordava com essas e outras sugestões do guideline de 2016. Exatamente porque eu tenho um cenário de suspeita de sepse, de que quando eu administro antibiótico para esses pacientes que eu não tenho sepse certeza, eu acabo deixando esse antibiótico por um tempo longo. Frequentemente esses pacientes têm diagnósticos diferenciais que não são infecciosos, e eu fico usando antibiótico e eu aumento a utilização indiscriminada e errada de antibiótico. Então, por isso, várias sociedades, quando o guideline de 2016 foi publicado, eles reviram o seu endosso ao guideline e não assinaram o guideline junto. Então, para tentar melhorar esse contexto, é que saiu essa figura no guideline atual. Tá? O que é que diz aqui? Ó? Fundamentalmente, é importante a gente entender que é dividido o contexto do paciente séptico pela gravidade dele, ó, pela presença de choque ou pela ausência de choque. Quando eu tenho choque presente, a gravidade é grande. Independente do grau de suspeição da sepse, se é uma sepse muito clara ou se é uma sepse suspeita, eu tenho que dar antibiótico dentro da primeira hora, por causa do choque e do risco de vida desse paciente. Tá? Se, por outro lado, o paciente não tem choque, eu posso avaliar mais lentamente, digamos assim, um antibiótico. Se, mesmo no paciente em choque, é uma alta probabilidade de sepse, eu tenho que administrar antibiótico dentro da primeira hora. Porque o paciente tem uma consolidação, ele está com febre, ele tem leucocitose, ele só não tem choque, só entre aspas, né? Só não tem choque, mas é uma sepse, aparentemente clara, então tenho que fazer isso dentro da primeira hora. Só que eu tenho um grupo de condições onde a sepse é o diagnóstico, a sepse é um dos diagnósticos diferenciais. É o que eles chamaram aqui de sepse possível. Então eu tenho um cidadão que tem uma emergência oncológica, um paciente que tem uma cetoacidose diabética, um paciente que tem uma embolia pulmonar, um infarto, e que chega com descompensação clínica, com insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, ele não sabe se o cara está infectado ou não. Então pode ser que a sepse esteja no meio desses diagnósticos diferenciais. Se eu não tenho choque desses pacientes, eu estou autorizado pelo guideline, digamos assim, a fazer uma avaliação rápida de diagnósticos diferenciais de doença grave. Então eu vou tentar fazer um atomo, vou tentar coletar um BNP, dedímero, qualquer coisa que a gente, um eco, qualquer coisa que a gente consiga diferenciar esses diagnósticos entre sepse ou não. Tá? Se depois de 3 horas, pelo guideline, eu ainda acho que esse paciente tem risco de sepse, eu faço o antibiótico. Nem que eu seja obrigado ou eu reconsidere suspensão desse antibiótico depois. Tá? Então aqui, ó, eu tenho essa avaliação rápida dos diagnósticos diferenciais de doença grave, com esses testes, etc. E reavaliação em até 3 horas. Se depois de 3 horas eu descobrir que era uma embolia, um infarto e tal, eu esqueci a sepse, nem pensar em dar antibiótico para esse cidadão. Se eu ainda acho que pode ser sepse, eu ainda estou na investigação, eu tenho 3 horas para administrar antibiótico, e se 6 horas depois eu descobrir que era um TEP mesmo, eu suspendo o antibiótico do paciente. Tá? Então essa é a ideia por trás dessa figura do guideline novo da Surviving Sepsis Campaign. É exatamente uma incorporação da incerteza que a gente tem do diagnóstico de sepsis na nossa prática clínica.
Às vezes é muito fácil fazer o diagnóstico de sepse. Então, é um paciente que está claramente descompensado e é infeccioso mesmo. Às vezes é uma runheira que você não sabe qual é o diagnóstico. E sepse está no meio, né? Então, nesses casos, investigue esse paciente e se, nesse cenário, você não consegue totalmente excluir sepse, aí, e o tempo está passando, aí é melhor dar o antibiótico, não necessariamente na primeira hora, você pode atrasar um pouco, do que perder o tempo, deixar para dar o antibiótico só quando confirmar. Tá? Então, tem esse porém também. Então, isso é importante para a gente entender uma utilização de antimicrobiano mais comedida, menos avacalhada, como era no guideline anterior. Tá bom? Diga. Mas aí o próprio guideline ele não fala, tipo, isso é sepse possível, isso é sepse definida ou provável. Vai do julgamento clínico. É sempre julgamento clínico. Então, ele sugere isso daqui, mas o que ele fala no guideline é exatamente isso que eu mencionei. Você ter outras condições onde a sepse seja um diagnóstico diferencial entre elas. Então, um paciente oncológico que chega com infiltrado pulmonar, é uma resposta ao tratamento oncológico ou é uma infecção? Entendeu? Então, é uma emergência oncológica, é uma síndrome de hiperviscosidade, qualquer coisa do tipo, ou é uma infecção. Às vezes é difícil você fazer essa diferenciação mesmo, e aí a recomendação do guideline de tentar fazer essa diferenciação, de tentar identificar se há infecção concomitante ou se é outro diagnóstico, e a partir daí só julgar o uso do antibiótico se houver suspeita de infecção. Eu fico imaginando como deve ser as conversas assim na reunião do Surviving Sepsis e tal, porque quando a gente vai, sei lá, preparar uma aula que a gente está preparando ou para um R1, ou para um R3, ou para o interno e tal, já é difícil você meio que pensar em como que você vai fazer o conteúdo para cada um. E aí o guideline é meio isso, né? Você está pegando um bolo de médicos do Brasil inteiro e você está tentando fazer coisas que façam sentido para um, para outro. Que, por exemplo, para a gente, acho que a gente ficou muito feliz, né, com essa mudança aí do racional para entrar com antibiótico. Então, você considerar talvez outros diagnósticos, ou diferenciar sepse possível e provável, que no final das contas, às vezes é uma linha muito tênue, né, entre uma sepse possível e provável, assim. Agora, enquanto que talvez pra gente... Sim. Enquanto que pra gente talvez tenha sido uma coisa, um alívio dessa mudança, eu imagino que isso deva causar muita angústia, talvez, pra galera que vê esse guideline, que tá lá num PS pequeno, de um lugar sem reverência e tal, e que lê isso e às vezes olha e fala, puta, fudeu, assim, pra que lado que eu vou, sabe? Deve ser muito difícil, né, nas reuniões, assim, porque, veja, que o guideline ele tem que mirar o seu público-alvo, que é essa discussão que você está tendo aí, mas ele também tem que ter um conteúdo científico, porque isso é endossado pelas sociedades, etc, etc. Não dá para ser uma coisa, né? Isso tem que incorporar, tentar, e veja que isso aqui, evidência por trás disso aqui, principalmente isso daqui, né? É totalmente opinião de especialista. Até antibiótico dentro da primeira hora, você tem estudo observacional, você não tem randomizado, mas você tem observacional. Mas aqui, avaliação rápida é totalmente subjetiva, é algo, opinião de especialista mesmo. Mas, pelo menos, ele deixou aquela generalização do guideline anterior de lado, né? Aquela história. Dê vanco e meronem para todo paciente que chega com sepse. É isso, né? Era isso o guideline anterior. Dê antibiótico de amplo espectro para todo paciente que você suspeita, não é nem que chega, é que você suspeita de sepse, independente do cenário. Aqui não. Né? Pelo menos se é uma suspeita grande ou é uma sepse clara para você, aí ok. Mas se é uma suspeitinha, algo que você está pensando, pode ser que seja sepse, não sei, tal. Aí você tem, pelo menos, um respaldo para fazer outras avaliações e não precisa daquele desespero de dar antibiótico rápido. Isso já deve gerar uma reavaliação significativa da política, digamos, de antibiótico terapia. Vamos correr, senão a gente não termina hoje, que já deu 1 hora de aula. Aqui é coisas de antibiótico, nada muito diferente. Isso aqui é interessante, ó. Adultos com sepse e choque séptico, uso de beta-lactâmico em infusão prolongada para manutenção depois do bolus inicial. A infusão prolongada seria pelo menos metade da duração habitual. Então, vou dar um exemplo, ceftriaxona, tá? Se a gente faz de 12 em 12 horas,
a infusão seria de pelo menos infusão contínua de 6 horas, aí depois outra infusão contínua de 6 horas. Ou mesmo infusão de 24 em 24 horas para esses pacientes. Tem estudo e a meta-análise mostrou um benefício. Veja, um grau de evidência moderado. A meta-análise mostrou o benefício de você fazer beta-lactam com infusão prolongada. Aí tem uma série de outras discussões sobre bomba de infusão, se vai ter bomba de infusão disponível para todo mundo que está tomando ceftriaxona, uma bomba de infusão a mais, pelo menos para todo mundo, ou 2 antibióticos, 3 antibióticos e por aí vai. Importante isso aqui, ó, duração curta de antibiótico terapia, se o paciente tem controle de foco adequado, e se ele tem duração incerta de antibiótico, você pode usar pode usar procalcitonina junto com a avaliação clínica para guiar a duração da antibiótico terapia, né? Então, quando foi feita a meta-análise desses estudos, se mostrou que a utilização da Procal, juntando Prorata, outros estudos que fizeram isso, foi benéfica para reduzir o tempo de antibiótico nesse cenário. Tá bom? Esse é o bundle, que é a aplicabilidade das intervenções, né, das diretrizes, no paciente à beira do leito. Então, colete o lactato, colhe hemocultura, colhe a cultura do lugar, suspeita de infecção de urina, suspeita de meningite, colhe a cultura do lugar, junto com a hemocultura, faça antibiótico de amplo espectro. Aqui era o guideline anterior, né? Então esse bundle vai ter que ser modificado, eles já estão discutindo para reavaliar essa questão do antibiótico de amplo espectro aqui nesse bundle da primeira hora. Cristalóide para o hipotenso ou lactato alto e vasopressor. Aqui, ó, do manejo hemodinâmico, acho que eu tenho um manejo hemodinâmico e eu tenho outros tratamentos, mas a gente já está terminando. Cristalóide é a primeira linha de ressuscitação volêmica, sem muita dúvida, tá? Cristalóide, a Survivin sugere o balanceado, ao invés da salina, para reposição volêmica. Então, preferência pelo ring lactato, né? Quando foi feita a meta-análise, sugeria. Importante que a meta-análise e, obviamente, o resultado do guideline, ele foi feito antes da publicação do brasileiro, né, do estudo Basics, e antes da publicação do estudo Plus também. Tá? Então, essa sugestão foi feita antes. Pode ser que agora, com a publicação desses 2 estudos, essa recomendação se modifique. E a albumina é para paciente que necessita de alto volume de ressuscitação. Tem uns estudos fisiológicos mostrando que a albumina melhora a pressão arterial, melhora a hemodinâmica e tal, mas não tem nada palpável que faça mostrar o benefício da albumina em desfecho de paciente. Você vai olhar o Albius, né, que é o grande estudo de albumina em sepse, ele tem uma tendência de benefício em paciente do ponto de vista cardiovascular, de melhora da pressão e melhora do sofá cardiovascular, principalmente no paciente em choque circulatório. Então, para resolver esse problema, a gente precisaria de um estudo de albumina em paciente em choque séptico, que a gente não tem. O Albius era paciente em sepse em geral, não era no subgrupo de choque séptico. Noradrenalina, primeiro agente, noradrenalina e PM inadequada, vasopressina, pode associar a vasopressina. Vamos passar isso aqui, vamos direto para o quadrinho, que é o mais legal esse aqui, ó. Então, manejo da droga vasoativa. Noradrenalina é o vasopressor de primeira linha, o alvo da pressão arterial média é 65, considere a monitorização invasiva da pressão arterial. Você pode, essa é uma mudança interessante da Survivin em relação à Survivin passada, iniciar o vasopressor em acesso periférico, principalmente região anticubital, tá? Não usar dorso da mão. Fala aqui, ó, veia proximal à fossa anticubital. Uso por curtos períodos e dose baixa. Se o paciente está precisando aumentar a dose da droga vasoativa, não dá para ficar no acesso periférico, tem que passar um central, tá? Mas não é mais desculpa para não ligar a droga vasoativa que o paciente não tem, não liguei a noradrenalina porque não tem duplo lumen, não tem cateter. Não, pode ligar e pelo menos para começar a infusão, e cuidado só com a infusão junto com ressuscitação volêmica, para você não ficar dando bolos de noradrenalina para o paciente como se fosse push de vasopressor, tá? Aqui é o ponto onde a maior parte dos experts começa a vasopressina, quando a nora está entre 0,25 e 0,5 micrograma quilo minuto. Não tem a evidência desse momento aqui, isso aqui é a opinião de especialista total, de 0,25 a 0,5. E se você tem suspeita de hipoperfusão, volemia adequada, pressão arterial adequada, mas suspeita de hipoperfusão, considere adicionar dobuta ou usar adrenalina. Tá?
tá bom? Aqui são as terapias. Aí, terapia adicional é miscelânea, todo o resto que não está no guideline, na parte... Eu pulei a parte de ventilação, que a parte de ventilação é manejo da SARA, não tem nada de diferente em relação ao que vocês já conhecem. Volume corrente baixo, manobra de recrutamento, a Surviving fala que a manobra do estudo arte, aquela manobra escalonada, não deve ser feita, mas uma manobra de recrutamento pode ser feita nesses pacientes. Recomenda o uso de ECMO, recomenda catéter nasal de alto fluxo e por aí vai, tá? Aqui é interessante porque tem a história do corticoide, né? E a recomendação contra o uso da vitamina C e EV. Tá? Então você pode fazer corticoide quando? Também não sabemos. Mas em geral, a maior parte dos intensivistas usa o corticoide quando a droga chega a 0,3 a 0,5 micrograma quilo minuto de noradrenalina. É mais ou menos quando começa a vasopressina que o cara faz o corticoide. Tá? Essa é a média da opinião dos experts. Tá? E aqui a vitamina C e EV é baseada nos estudos prospectivos randomizados que saíram depois daquela porcaria que o Paul Merrick publicou no Chest, que agora já tem até uma dúvida se aquilo não foi fraudado ou não. Já está em discussão, já está até uma avaliação, uma investigação, se aquele estudo do Paul Merrick lá de antes e depois, publicado no Chest, acho que 2016 ou 2017, com vitamina C, tiamina e corticoide, se aquilo não era uma fraude, tá? Tem uns dados muito estranhos naquele estudo, inclusive o próprio tamanho do efeito do tratamento. E ainda, baseado no resultado do BICAR ICU, do estudo publicado no Lancet, que os cidadãos com choque séptico, lesão renal aguda, AKIN 2 ou AKIN 3, e acidose metabólica grave, com pH menor do que 7,20, pode receber bicarbonato de sódio. Vocês lembrarem do BICAR ICU, foi nessa subpopulação de sepse e lesão renal aguda com acidose metabólica que o estudo demonstrou benefício da sobrevida. Então, por isso aqui tem essa recomendação da Survive. Tem um BICAR ICU 2 em andamento, não sei se vai rolar, se os caras conseguiram fechar por causa do Covid, né? Atrapalhou muito a nossa vida como pesquisador. E super importante, por causa da Surviving e para a nossa prática do dia a dia, essa nova seção do guideline que fala sobre desfecho a longo prazo e objetivo de tratamento. Então não tinha nada sobre cuidado, lembra que eu mostrei naquela slide, né? Todos os problemas que o paciente séptico tem crônicos. Não tinha nada sobre isso na Surviving de 2016, nada. Então agora a gente tem uma sessão inteiramente dedicada a essa discussão. E vejam que engraçado, a gente tem agora uma sessão, mas a gente não tem evidência. É tudo melhor prática, melhor prática, melhor prática, tá? Porque não tem estudo que mostre como conduzir esses pacientes depois que eles vão de alta da UTI, depois que eles vão de alta do hospital. Mas é importante a gente discutir os objetivos de tratamento com o paciente familiar, integrar os princípios de cuidado paliativo ao tratamento, para avaliar o sofrimento e os sintomas de pacientes e familiares, e avaliação e segmento para problema físico, cognitivo e emocional desses pacientes, depois que eles recebem alta do hospital, recebem alta da terapia intensiva. Tá? Para finalizar, é isso, a gente tem uma doença com alta morbimortalidade no Brasil, a gente tem uma das maiores taxas de mortalidade por sepse do mundo no nosso país. Diagnóstico, então, eu preciso dos sinais de infecção mais disfunção orgânica. No choque séptico, eu preciso ter o lactato alto na vigência de hipotensão. A importância da identificação precoce para que a gente possa fazer um antibiótico na primeira hora. Ressuscitação volume fixo a princípio, mas óbvio que se você é uma pessoa que está acostumada a cuidar desse perfil de pacientes, você pode individualizar essa ressuscitação, ao invés de ficar fazendo sempre a mesma coisa. Usar vasopressor, cristalóide de preferência, o cristalóide balanceado, e o resto vocês podem olhar, né? Na verdade, daqui para baixo é só terapia de suporte. O que faz a diferença na mortalidade aparentemente, é você conseguir identificar o agente, reconhecer o paciente rápido e dar antibiótico para ele. Tá bom? Acho que é isso, pessoal. Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? No final, vocês escaparam, né? Acabou demorando tanto que eu fiz vocês falar muito pouco. Diga. Um pouco provocativa, talvez. O guideline, assim, pelo que eu lembro, dos marcadores inflamatórios, ele cita mais a procalcitonina
Eu acho que em algum momento, eu não me recordo exatamente, mas ele chega a falar e acho que PCR, esses outros marcadores, talvez não tenham uso, assim, não tem um papel muito importante nisso. E a gente vê que é uma prática muito comum, né, ficar pedindo e tal, e a gente vê várias outras condições que cursam com esses marcadores inflamatórios altos. Queria só que você comentasse um pouco sua opinião, o que você acha. Eu concordo, tem um overuse aí, né, tem um excesso de utilização desses biomarcadores muito grande, principalmente da proteína C reativa, porque a procalcitonina não é tão facilmente disponível e ela é cara, o convênio não paga, então não dá para ficar fazendo. Mas a proteína C reativa é arroz com feijão, né, a gente pede, o pessoal pede todo dia. Então, eu concordo, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a utilização, porque esses biomarcadores, eles claramente sofrem uma série de influências que não necessariamente da presença de infecção, né? Então, usar de forma indiscriminada, principalmente mudanças discretas do biomarcador sem correspondência clínica para justificar isso como para a utilização de novos antibióticos ou para troca de antibiótico, é inadequado no meu modo de pensar. Agora, se você tem um paciente que está evoluindo de uma forma X, de repente ele muda o seu padrão de evolução, tem uma piora clínica, e você colhe o biomarcador, e o biomarcador está alterado em relação ao anterior, isso te dá um reforço do ponto de vista de identificação de uma possível complicação infecciosa. Não é medicina baseada em evidência, porque a gente não tem evidência para isso, mas a gente sabe que a tendência desses biomarcadores é importante. O que a gente não deve fazer é ficar pedindo todo dia como indicativo como flag para o paciente, pelo risco de piora do paciente. Tá? Então, faz sentido a gente, por exemplo, eu tenho um paciente que está evoluindo de forma favorável, de repente ele piora. Eu estou em dúvida se dentro desses diagnósticos diferenciais se isso é infeccioso ou não. Eu colho uma proteína C reativa e o cara está proteína C reativa muito aumentada, isso me sugere que seja uma alteração infecciosa ou pelo menos inflamatória. Mas dificilmente vai ser um infarto, vai ser um TEP, se o cara de repente estoura a proteína C reativa. Tá? Então é isso que a gente tem que usar esses biomarcadores com sabedoria, mas sabendo que a acurácia deles não é tão boa assim. O que mais, pessoal? Acho que é bem legal a gente assim, ter essa aula aqui, porque no final das contas, assim, a gente como intensivista, sepse, choque séptico é meio que o nosso métier, assim, né? A gente vai ver muito, principalmente quem trabalha mais em UTIs clínicas e tudo. E aí a gente vê o quanto que tem nuances dos guidelines que a gente como intensivista entende, então que talvez uma recomendação ou outra não seja para a gente seguir ao pé da letra, não vai se aplicar para cada paciente e tudo. Até é legal ter essa aula com o Luciano que faz o guideline para a gente entender até o raciocínio por trás de quem faz esses guidelines. E aí acho que é legal a gente lembrar, assim, que justamente isso, o guideline é para todo mundo. Então quando a gente, às vezes, pega um paciente na UTI, sei lá, um lúpico, que você quer lembrar alguma coisa do manejo, você vai, o que é o normal? A gente pega, abre o guideline da sociedade, dá uma revisada, lembra o que tem que fazer, ou o paciente cardiopata, que você está vendo a hora de estratificar, e tal, pega o guideline para tentar relembrar esses detalhes. A gente, às vezes, muitas vezes, assim, às vezes vício aqui da residência, tudo, tem uma postura, às vezes, de meio de confrontar, meio combativa, às vezes, quando chega o especialista e quer dar a opinião dele. E acho que vale a pena a gente lembrar que, muitas vezes, cara, quem estuda a fundo o negócio, realmente tem coisas que, cara, vale a pena separar um pouquinho e ouvir, sabe? Porque não é exatamente o que está no guideline que tem que ser feito sempre, e é impossível a gente estudar toda a medicina com essa profundidade para saber desse jeito, né? Então, tem uma noção de como que é feito um guideline, quando que a gente segue ou não, até para pensar em quando discutir com as outras especialidades, acho que é bem interessante, assim, né, Luciano? Eu acho que sim, eu acho que o guideline ele é uma síntese das melhores evidências para te dar um norte no cuidado do seu paciente, mas não necessariamente ele é totalmente aplicável
a todos os pacientes. Isso é muito claro, né? Então, quando a Survive é publicada, gera um monte de gente, mas por que vocês não recomendaram tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Então, se fosse para individualizar o tratamento, não precisaria do guideline. Se fosse para todo mundo fazer o tratamento como acha que é o mais adequado, de que adianta o guideline, né? Então, ele te dá uma ideia do que a melhor evidência tem, e um ponto importante que eu não mencionei durante a aula, não sei se vocês chegaram a perceber, a maior parte das recomendações, se você for olhar o grau de evidência, ele é baixo ou muito baixo. Então, a gente tem uma série de recomendações ali que tem evidência de estudos pequenos ou não tem evidência, ou a evidência é de paciente crítico em geral que foi transposta para o cenário da sepse. Profilaxia de úlcera de estresse, profilaxia de trombose venosa profunda, são só 2 exemplos. Tá? Então, na prática, é importante a gente entender que ele é uma síntese do que a gente tem na literatura, mas que em nenhum momento vai substituir a nossa capacidade individual. E quanto mais treinado a gente é em tratar, identificar e reconhecer essas condições dos guidelines, mais a gente vai aplicar a nossa capacidade individual e menos a gente vai usar essa receita de bolo do guideline. Tá? É isso? Muito bom, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.